Bom dia, meus amigos. Fala aqui o Francisco Neto. Gostaria de comentar algumas coisas sobre o momento político que a gente vive e alguns aspectos assim, né, que a gente pode conectar uma coisa com a outra acerca disso. Então, o meu assunto é sobre as possíveis eleições de 2022. E fazendo uma retrospectiva, eu gostaria de lembrar que ao longo do século XX, as grandes ditaduras que ocorreram, elas passaram pelo voto popular. Elas foram, vamos dizer assim, frutos de votos populares. Então, eu vou citar três que são as maiores e que eu considero que tem mais a ver com o que a gente está falando aqui. Teve inúmeras outras, mas essas três eu acho bem importantes. Primeiro, a Revolução Russa de 1917, o nazismo em 1933 e, finalmente, a Venezuela com a Revolução de Hugo Chávez. A Revolução Russa, que acabou criando a União Soviética e o primeiro regime comunista da história, vamos dizer que comumente se acha que começou em 1917, outubro de 1917, mas na verdade ela começa um pouco antes, tá? Não de maneira aberta, mas o embrião dela se deu quando Lenin assistiu o irmão dele ser executado, né, por traição, que ele e uns amigos dele tentaram sequestrar o czar e matar o czar e foram pegos pela polícia secreta e foram executados em praça pública, e o Lenin teria assistido isso ao vivo e a cores. O segundo momento foi quando a família Romanov, o Nicolau II, é tirado, vamos dizer assim, do poder, né, quando eles criam a Duma, tá? Um congresso, eles criaram um congresso nacional. Em 1905 houve o massacre lá de São Petersburgo, em que as forças governamentais atiraram contra os civis que foram até a praça do Palácio de Inverno para prestar apoio ao Nicolau, ao czar Nicolau. Eles, de alguma forma, houve um mal-entendido aí, assassinaram, fuzilaram mesmo muita gente, e com isso o poder do Nicolau ele foi, vamos dizer assim, diminuído, e criaram essa Duma, e nessa Duma vários partidos, tá, foram criados e ficavam se digladiando ali, entre os quais dois grupos se sobressaíram, que foram os dois comunistas, os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques eram a minoria, porque menche em russo é minoria, e os bolcheviques, de bolches, quer dizer em russo, né, maioria. Bom, se faziam as votações e eram feitas de forma igual ao nosso Congresso aqui, e entre outros tantos. Eles vão vão negociando, fazendo acordo, e vence a maioria. Bom, os bolcheviques, eles adquiriram esse nome porque eles foram articulando tão bem a coisa que eles foram ganhando o espaço e se tornando a maioria. Por sua vez, os mencheviques, eles tinham uma outra visão da revolução, eles foram sendo calados e eles não reagiram, vamos dizer assim, eles foram encolhendo, até que em 1917, outubro de 1917, tá? Eles assumem o poder em fevereiro de 1917, o Lenin vem do exílio
e em novembro eles dão o golpe final, e com isso, eles dando o golpe final, com isso eles assumem a União Soviética. Então, vou resumir. Os comunistas, eles ganharam no grito. Ninguém mais foi capaz de retrucar o poder deles, e isso durou 70 anos, em que ninguém conseguiu tirá-los. Vamos dizer assim, que o comunismo caiu de maduro. E mesmo assim, como uma espécie de câncer, né? Ele vai se transformando, e os tentáculos dele ficam pelo mundo afora, como está hoje aqui no Brasil. Então esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo foi o Hitler. Né? O Hitler, todo mundo sabe, ele é austríaco, ele não é alemão, mas aquela região toda era um reinado, né? Vamos dizer assim. E ele, depois que ele volta da Primeira Guerra, ele também se sentiu humilhado pelo que fizeram pela Alemanha. Não foi nem ele, foi um grupo de ultramilionários e políticos extremamente ricos da Alemanha o conduzem ao poder. Tá? Como é que foi isso? Também por meios democráticos. Eles foram para o Congresso, que lá se chama Reichstag, tá? Que é a Câmara deles lá, e eles iam votando as matérias do interesse deles, eles iam manipulando até que um dia eles conseguem fazer com que o Hitler chegue no poder, e aí a gente já sabe como é que a coisa terminou, tá? Teve casos que a oposição ao Hitler, eles abandonam o Congresso para não votar as coisas que eram do interesse do nazismo. Eles não ajudaram em nada o país, porque com a ausência deles, os caras votaram o que queriam, tá? E aí o Hitler assume em 1933, o chanceler o presidente da Alemanha, o Hindenburg, joga a Alemanha no colo dele, falou: eu nomeio o Hitler como chanceler, a partir de agora é tudo com ele. E deu no que deu. Só de judeu. O pessoal fala assim, não, porque Hitler matou 6 milhões de judeus. Não foi só 6 milhões. Foram 6 milhões de judeus, mais outras etnias, ciganos, religiosas, testemunha de Jeová, russos, né? Prisioneiros de guerra, e fora as mortes que a própria Segunda Guerra causou à humanidade, que se fala em coisa de 40 milhões de mortes. E desses 40, pelo menos 20 foram russos. Tá? E depois, chegando mais para cá, foi a história do Hugo Chávez, que todo mundo conhece, que foi um militar venezuelano que, não satisfeito com a situação do país dele, que é um direito dele, ele organizou um golpe, o golpe foi frustrado, ele foi preso, depois ele foi solto, depois ele teve um outro golpe, ele foi preso de novo, e aí ele foi para Cuba, tá? E em Cuba ele se tornou um aliado do Fidel Castro, e o resto a gente está vendo aqui. Onde eu quero chegar o negócio do voto, que é o que eu quero dizer. Em 2005, ele propôs uma eleição, um referendo, alguma coisa assim, e os deputados de oposição não participaram disso, porque achavam que o processo era fraudulento. E de fato era, só que com a ausência desse pessoal, a vitória foi referendada, porque houve um processo aberto, e quem não quis participar, problema de quem não quis participar. E aí ele validou, esses caras validaram esse regime do Maduro, que hoje está matando o pessoal de fome.
Ponto. Agora eu quero falar do Brasil. Há uma situação aqui no Brasil que tem um político que está isolado, que está sendo, vamos dizer assim, massacrado por quem não gosta dele, pela oposição, e nós temos um outro político que é um conhecido marginal, ladrão, que está sendo apoiado por certas elites, as mesmas elites que financiaram os bolcheviques, as mesmas elites que financiaram o Hitler, as mesmas elites que financiaram o Hugo Chávez estão financiando esse salafrário no intuito de influenciar nessas próximas eleições. O que nos espera em 2023, caso o atual político não seja reeleito? O pior possível. Uma vez eu conheci um amigo, colega de trabalho, né, que ele era da Tchecoslováquia. E a Tchecoslováquia, como se sabe, era comunista até 1989. Vivia sob o regime soviético, né? Eu perguntei a ele, vem cá, como era essa situação? Aí ele falou assim, você não ia gostar daquilo. Foi o que ele me falou. E eu também não quis entrar em muitos detalhes, porque é chato, né? Você ficar perguntando o país do cara e o cara não ter o que dizer uma coisa boa. Então, meus amigos, o que eu quero dizer? O futuro pode ser sombrio ou brilhante para nós, só depende do que nós vamos fazer. Ninguém aqui precisa gostar de político A, político B, ninguém precisa gostar porque ele tem uma origem militar ou não tem, ou porque o outro é operário ou deixou de ser, não interessa. O que interessa é o seguinte, o futuro da nação está nas nossas mãos. Se a gente votar ruim, nós vamos pagar um preço. Se a gente votar bem, nós vamos pagar um outro preço. Tá? Então, fica aqui a minha fala, não tentando influenciar ninguém, eu não tenho nem esse poder, mas gostaria que refletissem nisso aí. Nós estamos em vias de sermos escravizados aqui dentro do país. A gente está vendo isso na Argentina, a gente está vendo isso agora no Chile, porque mais de 50% dos eleitores se recusaram a ir nas urnas, resultado, meteram um comunista lá, tá ok? Na Venezuela foi a mesma coisa, o Peru já está assim, o Uruguai já está assim, a Argentina já falamos, e o próximo vai ser Paraguai e Brasil. Está na nossa mão resolver essa parada aí, tá ok? Não estou dizendo aqui se o regime A ou B é bom ou é melhor que o outro. Eu só estou dizendo o seguinte, a história prova que o regime de esquerda não é bom para país nenhum. Não é bom para país nenhum. Tá? Stalin, quando ele assumiu o governo em 1924, ele seguiu já uma política do Lenin, que era o regime de terror. Ambos estabeleceram o regime de terror. Quando eu falo regime de terror, é o seguinte, se o fulano é dissidente, vamos dar um tiro na nuca dele, vamos lá na casa dele às 10 da noite, tiramos ele de dentro da cama, de dentro da casa dele, levamos ali na esquina e a gente dá um tiro na nuca dele. É assim que eles faziam. O Stalin fez a mesma coisa. O Stalin, há um determinado período lá do governo dele, ele se encontrava com alguém lá no Kremlin, alguma coisa, olhava para o cara, ué, mas você está vivo ainda, cara? Eu achei que você já tinha morrido. Era desse jeito, porque ele passava noites e noites vendo listas de nome, quem é que ia morrer. São pessoas más, muito más. Tá? Esses dias correu aí
na internet aí, 3 mulheres sendo assassinadas à luz do dia por milícias, não sei lá o que, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Vocês aceitem, ninguém precisa concordar comigo, só assiste e reflitam. Um abraço.